Hoje é quarta-feira, 23 de abril, e é hora de trazer mais um resumo de notícias com o pré-jogo entre Botafogo e Estudiantes, referente à terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Botafogo chega a esta partida com um triunfo e uma derrota, sendo que a perda ocorreu fora de casa diante do Laú e a vitória foi contra o Carabobo. Em La Plata, na Argentina, o Botafogo precisa conquistar pontos para se manter na disputa pela competição sul-americana. O resultado da partida de ontem entre Carabobo e Laú foi favorável ao Botafogo. Iremos discutir tudo isso durante nosso pré-jogo. Roda a vinheta que já volto. Hoje, às 21h30, em La Plata, na Argentina, a partida será exibida pela Rede Globo para a maior parte do país e pela ESPN4. Tanto Botafogo quanto Estudiantes possuem 3 pontos e ocupam a segunda posição no grupo, com a equipe argentina à frente devido ao número de gols marcados. O embate de hoje representa uma oportunidade para o Botafogo buscar firmar-se na temporada de 2025. E nada seria melhor do que conquistar uma vitória em solo argentino contra um rival forte que foi considerado no início como o principal concorrente pela vaga nas oitavas de final. Estudiantes e Botafogo estavam juntos nesta disputa e hoje é uma chance valiosa. A vitória em uma partida na Argentina nesta temporada de 2025 é crucial, especialmente contra um oponente sólido que foi inicialmente visto como o principal desafio para a classificação às oitavas de final. Na primeira posição da tabela estavam Estudiantes e Botafogo, brigando pela vaga. E agora, atuando na Argentina, o Botafogo precisa restaurar a sua confiança. O confronto será desafiador em um estádio que representa um verdadeiro caldeirão argentino, com a torcida vibrando intensamente. O Botafogo deverá demonstrar seu espírito de campeão da América, jogando de forma competente e esforçando-se para ser um time superior. Ontem, no jogo entre Carabobo e Laú, ocorreu um resultado surpreendente. Esperávamos que a Laú conseguisse mais uma vitória, a terceira, para fechar o primeiro turno com 9 pontos, mas isso não aconteceu. A equipe venezuelana conseguiu seu primeiro ponto na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em consequência, a equipe chilena termina o primeiro turno com 7 pontos, enquanto Botafogo e Estudiantes podem terminar com 4 pontos cada, ou uma das duas equipes pode sair com 6 pontos, tendo a Laú obtido apenas 1 ponto na primeira. Rodada do retorno. Na próxima rodada, teremos Botafogo enfrentando o Carabobo na Venezuela, enquanto Estudiantes jogará contra a Laú no Chile. O futuro do Botafogo depende apenas dele para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O treinador enfrentará uma ausência importante, pois um jogador não viajou e ficará no Rio de Janeiro. A expectativa é que outro atleta atue na defesa, e o time deve ser composto por John Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa, que retorna, e na lateral esquerda, Teles Cuiabano, Gregory Marlon Freitas, Arthur Savarino e Matheus Martins na linha de frente junto a outro jogador. Este deve ser o Botafogo, que entrará em campo contra a equipe argentina, e mais informações serão fornecidas, visto que eles passam por um momento de instabilidade. Vamos discutir sobre o Estudiantes, rival do Botafogo, nesta quarta-feira, pela Conmebol Libertadores na terceira rodada em La Plata. O Estudiantes, até o momento no ano, disputou 17 jogos com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, ou seja, teve mais tropeços do que triunfos, marcando 23 gols e sofrendo 18. Na Libertadores ocupa a segunda posição do grupo, atrás da Universidade de Chile, e empatado com o Botafogo, ambos com 3 pontos, sendo uma vitória e uma derrota para cada um. Até o presente momento, a equipe participou de 17 partidas nesta temporada, obtendo 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, o que demonstra um desempenho com mais desencontros do que sucessos. Foram marcados 23 gols e sofridos 18. Na Libertadores ocupa a segunda posição do grupo, atrás da Universidade de Chile, e está empatada em pontos com o Botafogo, com cada um deles registrando uma vitória e uma derrota no torneio argentino. O Estudiantes se posiciona na 6ª colocação do Grupo A e apresenta a 10ª melhor campanha na classificação geral, atravessando um período conturbado.
Sob o comando de Eduardo Domingues, o time conquistou apenas uma vitória nas últimas 8 partidas, o que representa uma queda significativa após um início de temporada promissor, onde permaneceu 9 jogos sem perder em casa. O rendimento do time como mandante é satisfatório com 62%, tendo enfrentado 2 derrotas em 7 jogos até agora. Para avaliar o Estudiantes, é fundamental considerar as constantes variações na formação tática, já que a comissão técnica não se fixa em um único sistema. A equipe já foi escalada em arranjos como 4-3-3, 5-3-2, 4-5-1 e 4-4-2, o que complica uma análise precisa. Focando especificamente na partida contra o Botafogo, surge a incerteza sobre qual estratégia será adotada e quais atletas estarão em campo. Contudo, é possível notar algumas características recorrentes nessa equipe, tanto em relação aos jogadores quanto ao trabalho da comissão técnica. Iniciando pela defesa, um aspecto que merece atenção é que o time é frequentemente atacado pelo lado esquerdo mais do que pelo direito. Assim, o Botafogo deve explorar mais essa lateral. Em um encontro anterior contra um adversário de destaque, teve uma oportunidade de fazê-lo, mas acabou se afastando disso ao longo do jogo, insistindo na faixa menos produtiva. É essencial contar com mais um jogador que possa realizar jogadas individuais, bem como o apoio do lateral, que deverá ter uma boa leitura defensiva independentemente de quem esteja em campo. Se um atleta conseguir se aproximar e fornecer cobertura, será benéfico. Portanto, é vital pressionar intensamente o lado esquerdo, especialmente em situações nas quais o Estudiantes atua com 4 na linha defensiva, excluindo aqui a única partida que assisti para elaborar esta análise. O Estudiantes se mostra mais suscetível pelo lado esquerdo do que pelo direito, por isso é fundamental aumentar a pressão nessa área durante os jogos, especialmente quando o time utiliza uma linha de 4 na defesa. Estou desconsiderando a única partida que assisti para compor esta análise, que foi em que o Estudiantes atuou com uma linha de 5. Duvido que joguem com essa formação em casa, portanto, deixando essa disposição de lado em todos os demais confrontos, é habitual notar o Estudiantes perdendo a posse de bola e enfrentando contra-ataques, o que resulta em uma linha defensiva desorganizada, geralmente composta por 3 defensores e 3 atacantes. Nesse cenário, como ocorre contra adversários com atacantes velozes, podem ter uma vantagem. E se o Botafogo agir de maneira inteligente para recuperar a bola e surpreender, o Estudiantes pode explorar a defesa vulnerável. Outro ponto importante é que o time de La Plata oferece muitos espaços na sua intermediária defensiva, permitindo que os oponentes dominem essa área próxima à sua grande área. Essa situação acontece devido ao posicionamento dos jogadores de meio campo do Estudiantes, que mesmo os volantes acabam se adiantando mais, o que compromete a solidez do sistema defensivo. Assim, os rivais podem se beneficiar desse espaço e o Botafogo, especialmente se contar com um jogador em boa fase, poderá usar essa área para realizar tabelas rápidas, passes e chutes de média e longa distância, quando o Estudiantes avança. Seu ponto forte é a bola aérea. O time frequentemente realiza cruzamentos na área, independentemente de estar ganhando, empatando ou perdendo, sempre haverá tentativas de cruzamento. Portanto, o Botafogo precisa reforçar sua marcação nessas jogadas aéreas que o Estudiantes normalmente propõe. Os cruzamentos geralmente têm como alvo o centroavante, que na maior parte da temporada tem sido o atleta de número 9, embora um jogador conhecido e que já atuou em clubes de destaque também possa ser escalado e inicia a partida em algumas ocasiões. Os cruzamentos que ocorrem durante os jogos costumam ter como alvo o centroavante, que em grande parte da temporada tem sido o atleta que veste a camisa número 9. No entanto, também pode ser o ex-jogador da Inter que já conquistou notoriedade e é parte desse time, chegando a iniciar algumas partidas. Acredito que esse jogador possui uma habilidade que lhe permite segurar mais a bola no chão e gerar jogadas criativas com ela. Contudo, isso não implica que a equipe, quando ele está em campo, diminua os cruzamentos. Eles continuam a realizar as jogadas dessa maneira, podendo os cruzamentos ser mais precisos, buscando a linha de fundo, que é a origem ideal dos mesmos, ou até mesmo aquele cruzamento mais improvisado que vem da intermediária, onde atuam os meias.
De modo geral, a equipe procura levar a bola à área, e isso é evidente tanto em jogadas corridas quanto em situações de bola parada. Além do centroavante, a defesa também é alta e robusta durante as jogadas de bola parada, seja em faltas ou escanteios. Portanto, é fundamental evitar faltas próximas da área, pois isso representa tudo que a equipe anseia, a chance de realizar mais cruzamentos com uma quantidade maior de jogadores na área, permitindo que a defesa se organize melhor em lances de bola parada. Outro ponto importante é que geralmente a equipe apresenta um esquema tático 4-3-3, embora sofra variações como já foi mencionado, mas esse é o padrão comum. A linha de 3 meias se mantém alinhada sem a presença de um volante mais recuado e 2 à frente, ou apenas 2 volantes e um armador, mas sim com 3 jogadores em linha. No entanto, nem sempre esses 3 meias são criativos como muitas vezes se vê no futebol argentino. É possível que haja volantes nessa linha, e o termo volante pode ser interpretado de forma ampla. O treinador parece acreditar que, para ele, qualquer jogador pode atuar como um meia, mesmo que tenha função de volante. Assim, pode existir um volante que armazena o jogo pelo meio, enquanto os meias se posicionam abertos, uma característica marcante da equipe. Os meias jogam muito abertos, esticando o campo e formando efetivamente uma linha, enquanto quem ocupa a posição central para armar as jogadas pode ser um volante que já foi mencionado, por ter enfrentado a equipe na Libertadores, ou ainda um volante que teve passagem por um clube de destaque e agora pertence a este elenco. Portanto, é crucial estar atento. O jogador que opera na meia cancha e orquestra as jogadas pode ser um volante ou até mesmo um atleta que já teve uma trajetória em um clube de relevância e que foi destacado anteriormente por ter disputado contra a equipe na Libertadores. Também é viável considerar um volante que já atuou em um grande time e hoje faz parte deste conjunto? É necessário manter a atenção, pois às vezes identificas um volante, mas ele pode estar jogando como um meia, orquestrando as jogadas, transformando-se em uma ameaça. A formação do trio de meio-campistas com 2 jogadores mais abertos possibilita que esses atletas utilizem os corredores para atacar como se fossem pontas, o que proporciona aos pontas a oportunidade de se posicionar mais na área, aumentando a intensidade da partida nas proximidades do gol. Isso está intrinsecamente ligado à dinâmica dos cabeceios, pois não diz respeito apenas ao camisa 9 ou centroavante, mas pode contar com mais um jogador fechando no segundo pau, o que eleva as chances de lances perigosos a partir dos cruzamentos. Portanto, é imprescindível prestar atenção nesse aspecto aéreo e na disposição dos meias que se abrem enquanto os pontas recuam um pouco mais. Para finalizar, esses atletas possuem uma habilidade bastante significativa: o chute de fora da área. A equipe costuma adotar essa abordagem com frequência, gerando perigo, já que esses 3 possuem uma finalização certeira. A participação de todos é sempre positiva e a expectativa é de um grande jogo. Agora vamos trazer à tona um fato histórico relevante entre as duas equipes, algo que poucos têm a capacidade de mencionar. Se você ainda não se inscreveu, pense em fazê-lo, pois estamos muito próximos de alcançar 251 mil inscritos. Hoje, vamos discutir o pré-jogo entre Botafogo e Estudiantes, e quero começar relembrando a trajetória desse confronto. A história desse embate começou em 1941, mais especificamente no dia 8 de fevereiro, quando o Botafogo se encontrou pela primeira vez com a equipe argentina. E o resultado daquela partida foi 1-1. O gol do Botafogo foi marcado por um notável atacante daquela época, que deixou sua marca como era habitual então. Assim, o Botafogo empatou em 1-1 com o Estudiantes. Este amistoso aconteceu durante um torneio no México, onde o Botafogo havia triunfado sobre a equipe do Espanha por 7-4, conquistando o torneio. Após isso, o Botafogo seguiu sua turnê pela América do Norte e, apesar de já ter jogado contra times argentinos, não se deparou novamente com o Estudiantes até 2008. Desde então, todos os encontros entre as duas equipes foram oficiais,
com 2 vitórias para o Estudiantes, 1 para o Botafogo e um empate. Se contarmos o jogo de 1941, temos um total de 2 empates, 1 vitória do Botafogo e 2 do Estudiantes. O Botafogo tem a oportunidade de fazer história atuando na Argentina, já que nunca conseguiu vencer a equipe argentina fora de casa. Se o Botafogo conseguir a vitória nesta quarta-feira, será sua primeira conquista contra o Estudiantes em seu território. Esperamos que o Botafogo apresente um bom desempenho, que sirva como um divisor de águas e que a equipe tenha uma atuação mais condizente do que as que observamos até o momento, buscando o melhor resultado possível. Vamos torcer para que o Botafogo consiga recuperar seu bom futebol. É essencial que o Botafogo demonstre que realmente almeja essa vaga nas oitavas de final. Em termos de elenco, temos um time superior ao Estudiantes. Analisando o desempenho, ambos os times não têm apresentado bons resultados recentemente, então não podemos permitir que outra equipe se sobressaia. Precisamos jogar o nosso futebol e tentar fazer algo diferente. Que esses resultados ruins que o Botafogo tem enfrentado sirvam como motivação para os jogadores, a fim de realizarem uma partida distinta e conseguirmos vencer os argentinos. Não será um jogo fácil, pelo contrário, o aspecto psicológico será fundamental para conquistarmos essa vitória que é extremamente importante para nossos objetivos na Copa Libertadores da América. Um empate não é o ideal? Uma vitória será incrível, enquanto uma derrota complicaria nossa situação, obrigando o Botafogo a vencer os 3 jogos restantes do segundo turno da competição. O Botafogo precisa batalhar, deve jogar e precisa vencer ou, no mínimo, empatar para depender apenas de si mesmo no retorno da Copa Libertadores da América e continuar na busca pelo bicampeonato. Estamos juntos e confiantes na vitória de hoje. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport. News, o cenário do futebol brasileiro, pode estar prestes a testemunhar mais um capítulo marcante na era das SAFs. O Botafogo, um dos clubes mais tradicionais do país, recebeu uma proposta oficial de compra por parte de um fundo árabe interessado em adquirir o controle da SAF alvinegra. A informação caiu como uma bomba nos bastidores do futebol nacional e reacende o debate sobre os rumos do Glorioso sob o comando de investidores internacionais. Segundo fontes próximas à negociação, a oferta envolve cifras consideráveis e contempla a aquisição da participação majoritária atualmente nas mãos de John Textor, empresário americano responsável pela reestruturação recente do clube. A proposta ainda não teve seus valores divulgados publicamente, mas já se sabe que agradou ao atual dono, que está inclinado a aceitar. John Textor, que assumiu a SAF do Botafogo no início de 2022, viveu momentos intensos à frente do clube. Após devolver ao torcedor a esperança com campanhas sólidas e uma estruturação fora de campo, também enfrentou críticas por conta de decisões polêmicas e resultados que oscilaram. Agora, ao que tudo indica, ele está pronto para abrir mão do projeto e transferir o controle para o grupo árabe, que busca expandir sua presença no futebol sul-americano. O interesse dos árabes não é isolado, segue uma tendência global de investimentos pesados vindos do Oriente Médio no futebol, como já ocorre na Inglaterra, França e Espanha. O Botafogo, com sua grande torcida, localização estratégica e potencial de crescimento, surge como alvo natural para esse tipo de aporte. Nos bastidores de General Severiano, a notícia movimenta dirigentes e preocupa parte da torcida, enquanto alguns enxergam a possível venda como uma chance de dar um novo salto, com promessas de maior investimento em estrutura, elenco e categorias de base. Outros temem que a identidade do clube se perca nesse processo. O que se sabe até o momento é que Textor está em conversas avançadas e que o fundo árabe deseja concluir a transação ainda no primeiro semestre de 2025, a tempo de preparar mudanças já para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Futebol carioca e o brasileiro como um todo observa atentamente os próximos passos dessa negociação que pode alterar mais uma vez o eixo de poder dentro do futebol nacional. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre
atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.